Olha como é lindo aqui. Olha quanta árvore. Aquela árvore ali, ela já tem a cor diferente. E quando tá outono, gente, isso aqui fica a coisa mais linda do mundo. Aquele arbusto ali fica vermelho. Ai, é muito lindo, é muito lindo. Eu sou suspeita, eu amo esse lugar. Mas é isso. Aqui começou o despertar da minha consciência. Ai, como pode ser mais incrível? Vida me surpreenda, brilha a prosperidade. Bora celebrar a vida, porque a vida é boa. Pode ser leve, pode ser divertida. Então, seja feliz, seja próspero, seja leve. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho de como começou o despertar da minha consciência. Gente, eu amo esse lugar. Aqui em 2019, antes um pouquinho da pandemia, eu tava num shape muito melhor, eu tava indo à academia, eu fazia exercícios em casa, eu comprei um curso, fazia exercício em casa, eu ainda faço, tá? Mas não é naquele mesmo ritmo. E eu trabalhava limpando as casas, então era muito corrido, então eu já queimava muita caloria, então assim, eu tava numa vibe de autocuidado muito alta, muito alta. E aí, eu caminhava aqui no condomínio todos os dias eu chegava, eu não gosto de caminhar no inverno não. Então no inverno eu ia na academia só, mas enquanto tá verão assim, outono, é maravilhoso caminhar aqui. Eu conversava muito com Deus, e eu chegava do trabalho, e às vezes eu caminhava e tinha um pôr do sol. Eu vou filmar depois, quando tá pôr do sol e tem umas nuvens assim, que, nossa gente, fica lindo demais o céu aqui. Conversava muito com Deus durante essas minhas caminhadas. E o Espírito Santo falava demais comigo. E aí veio a pandemia. Eu não podia sair para trabalhar, tava todo mundo confinado, mas eu saía aqui para caminhar. Era ao ar livre, né? Então eu saía, não tinha ninguém na rua, gente. Era um silêncio, era um silêncio. Eu postei um dia no meu Instagram, eu acho, um vídeo que o YouTube postou de Nova York. Tudo um silêncio, era um silêncio no mundo. Era assustador, mas ao mesmo tempo era uma paz. As águas dos rios ficaram mais limpas. A natureza, quando a gente vinha aqui fora respirar, o ar era mais leve. Foi uma coisa assim, eu, eu nem sei explicar, porque a pandemia, ao mesmo tempo que foi terrível, ela foi transformadora para minha vida. Então, se a gente olhar o lado bom das coisas, a gente consegue enxergar aqui até em meio às coisas mais difíceis da vida. Se a gente escolher olhar para o que é bom, ainda que aquilo seja pequeno, a gente vai expandir o que é bom. Isso faz tanto sentido que quando eu comecei a assistir muitas lives, e aí não podia ir à igreja, não podia ir para lugar nenhum, eu comecei a assistir online, e aí eu comecei a assistir várias outras coisas, a praticar yoga, que eu amo, é maravilhoso, meditação, eu já fazia antes, mas eu aprofundei mais nesse tempo. Mindfulness, é assim, transformador. E nesse tempo, essa galera, né, que é uma galera mais zen, assim, não era muito a minha realidade. Eu não entendi o que eles falavam. E o povo ficava falando a mãe terra. E a mãe terra. Eu falava, ai, que povo esquisito, gente. Que coisa mais doida esse negócio de mãe terra. Eu concordo com várias coisas que eles falam, mas eu lá no julgamento, né, e pensava assim, ai, que história de mãe terra. É Deus, gente, o pai, pronto e tal. Aí um dia eu caminhando aqui, conversando com o Espírito Santo, falando essas coisas que agora eu me sinto segura de compartilhar.
mas eu compartilhei com poucas pessoas isso, assim, mas hoje eu vou compartilhar com vocês porque talvez também seja algo que uma pessoa que, assim como eu, que era cristã e, e sou cristã, tá, gente? Jesus pra mim é tudo, pra mim. Meu mestre, meu amigo, meu irmão, meu conselheiro, meu maior exemplo. E se eu ficar 1% parecida com ele, eu já vou deixar essa vida muito, muito feliz. Nossa, nem achava que eu ia chorar nesse vídeo, que meleca. Eu sou chorona, gente. E às vezes eu choro assim. E aí, gente, voltando ao assunto, né? Eu aqui caminhando, contemplando essa natureza linda. Era maio, né? Era abril, maio, eu acho, começou a pandemia, né? E aí eu caminhando e um dia eu falei, ai, que povo mais esquisito ficar falando esse negócio de mãe, terra, tarará. Eu, só nos meus pensamentos com Deus. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim, pois é, Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Verdade, a gente tem que cuidar das nossas palavras, porque eu, entendendo que Deus estava falando comigo, a gente tem que cuidar do que a gente fala, porque as palavras têm poder, como que Deus criou todas as coisas, foi com o poder da palavra. Eu pensando assim, e Deus continuou falando comigo. E aí eu caminhando e Deus foi falando, haja luz e houve luz. Haja isso e houve isso, né? E como Deus criou todas as coisas. E chegou na parte do homem. E como Deus criou o homem? O Espírito Santo me perguntou. Eu falei do pó da terra. Deus poderia ter que. Eu vou falando assim, porque foi exatamente assim a conversa, né? Eu respondi para o Espírito Santo do pó da terra. E aí o Espírito Santo me respondeu de volta. Por que que Deus não usou a palavra para criar o homem? Se ele criou todas as outras coisas com palavras. E eu pensei, interessante, não sei. E Deus falou comigo. Deus criou o homem do pó da terra. E um homem para nascer precisa de uma mãe. É verdade, um homem para nascer precisa de uma mãe. Precisa ser gerado. Mas Deus criou o homem do pó da terra. E a terra foi a primeira mãe. E a terra foi a primeira mãe. Gerou o homem. Porque Deus formou o homem do pó da terra. E aí eu falei, uau, a mãe terra. Nossa, faz muito sentido isso. Eu falei assim, caraca, e eu julgando a galera aí que fala mãe terra. Eu falei, Senhor, que lindo isso. Deus criou o homem do pó da terra. Gente, e foi tão legal isso, porque foi uma conversa tão natural minha com Deus, assim, e Deus foi trazendo, assim, as coisas pra mim e tudo fez tanto sentido. Aí passou um tempo, e isso já foi em 2021 para 22, eu acho. Não, 22 para 23. Eu já estava grávida do Benjamin. E teve um culto de virada que o pastor, ele falou exatamente isso. E ele falou sobre a terra. Ele não falou sobre a mãe terra, mas ele falou exatamente isso. Que Deus já enxergava na terra um potencial para gerar vida. Ele podia ter criado um homem com a palavra, mas ele viu na terra que a terra já tinha tudo que precisava para gerar vida. Então ele vai e cria o homem do pó da terra. E aí vem a parte final, né? E soprou o fôlego de vida em suas narinas. Então, o espírito, o nosso corpo físico produzido pela terra,
e o nosso espírito soprado por Deus. Gente, eu fico tão emocionada quando eu falo disso, porque isso é tão lindo. É tão lindo isso. Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando, se vocês conseguem mensurar a lindeza e a grandeza desse Deus que criou todas as coisas com a palavra, mas nos criou do pó da terra. E nesse tempo, eu comecei a perceber que eu tinha um hábito muito feio de falar que nós somos obra-prima da criação, que nós somos melhores que a natureza. A gente não é. Nós somos a natureza. Nós não estamos separados disso. Nós estamos conectados. Sou parte disso aqui. Vocês estão vendo as árvores atrás de mim, a grama. Eu sou parte disso aqui. É tão lindo você perceber que você não é melhor do que o outro. Você não é melhor do que a árvore. Foi Deus quem criou todas essas coisas e nos criou do pó da terra. Então nós somos parte dessa natureza linda, linda, dessa mudança de estação, dessa mudança de cores. A nossa vida é assim. Às vezes a gente tá um pouquinho seca para nos proteger do inverno. Aqui em Massachusetts, o inverno é muito rígido, neva muito, né? E as árvores, elas deixam as folhas caírem. Porque para uma árvore nutrir todas essas folhas, manter verdinha assim, ela gasta muita energia. E no inverno, ela precisa poupar a energia. Assim é a nossa vida. Às vezes, algumas fases da nossa vida, a gente precisa deixar as folhas caírem e salvar a nossa energia. Não gastar a energia no tempo que é para poupar. E aí eu começo a olhar os ciclos da natureza, que são iguais aos ciclos da minha vida. Existem tempos que eu preciso poupar a minha energia. Existem tempos que eu preciso queimar energia. Existe tempo de plantar. Existe tempo de colher. Existe tempo de sorrir. Existe tempo de chorar. E hoje eu falo para vocês isso aqui com o meu coração tão alegre, mas tão alegre, porque eu era uma pessoa tão religiosa que eu já fiz tanta maluquice, eu já achei que eu era melhor do que os outros porque eu tinha aceitado Jesus. E aí eu queria que todo mundo aceitasse Jesus. E aí, se a gente não vigiar, a gente começa a achar que agora a gente é muito grato. Eu sou muito grata. E aí, as pessoas à minha volta não são tão gratas assim. Ou eu me sinto desperta hoje em uma caminhada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E tem alguém do meu lado que não é tanto assim, mas se eu não vigiar, eu começo a entrar no julgamento e falo, por que essa pessoa ainda não acordou para isso? Mas cada um tem o seu tempo. A vida, ela acontece para cada um no seu tempo. E não é por força, não é por violência. O que Deus faz na nossa vida é único, é pra gente. Outro dia o pastor falou assim, eu fui no culto e ele falou assim, cada um carrega a sua própria cruz. E deixa eu falar para vocês uma coisa, queridos. Não queira carregar a cruz do seu irmão, porque a cruz dele é para ele. Então eu quero falar para vocês aqui hoje que estão me ouvindo, porque eu sei que esses vídeos chegam para pessoas que não vão à igreja, que pessoas que não têm religião, e eu não estou aqui para falar de religião.
Eu estou aqui para falar de um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que é abundância, um Deus que é amor, um Deus que enche as nossas vidas. E mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, quando a gente percebe que existe uma força maior, um poder maior, uma energia, uma centelha divina, o todo, o criador de tudo que há, a gente percebe que a gente não está separada, mas a gente é parte dele. E aí a gente começa a perceber o quão maravilhoso é isso. O quão maravilhoso é estar vivo, a viver essa experiência temporariamente humana com um corpo, sabe? Não só uma experiência material, mas uma experiência completa de matéria e espírito e mente, cara. E isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Gente, eu vou ter que encerrar esse vídeo, tá chegando um monte de mensagem, eu preciso responder os clientes, mas eu quis compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha jornada com vocês, porque talvez faça sentido pra você também. E, ó, um beijo, que o amor de Deus flua pra vocês em avalanche de bênçãos e até a próxima!